Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui de novo para conversar com o seu coração e não com o seu cabeção. Se você sente afinidade com a minha energia, então esse vídeo é para você. Gente, no vídeo de hoje eu tive a intuição de falar como a gente pode se libertar dos sentimentos negativos. Primeira coisa, né? A gente vive num mundo de dualidade, então obviamente que a gente tem sentimentos positivos e tem sentimentos negativos. E como é que a gente sabe diferenciar uma coisa da outra, né? Na verdade, eu aprendi muito esse conceito com o Osho e fez toda a diferença para minha vida, porque às vezes eu sentia alguma coisa, eu não sabia se aquilo era bom ou ruim, eu sabia que eu não podia julgar, porque se eu julgasse, eu estaria colocando a mente na frente, né? Eu estaria analisando o sentimento através da mente e aí entraria o julgamento. Então, isso não pode determinar, esse julgamento da mente, do ego, não pode determinar se um sentimento é bom ou ruim. Então, como é que eu sei? Né? Eu sei que um sentimento é bom ou ruim porque quando eu tomo consciência dos bons sentimentos, eu me aprofundo nele, ele aumenta. Pode perceber, quando você toma consciência da sua energia amorosa, ela se expande, ela não se retrai. Observa a raiva, por exemplo. Se você tá com muita raiva de alguém, você tá ali, tá pistola, alguém fez alguma coisa, alguém te xingou, te maltratou no trabalho, te desqualificou, te menosprezou, aí você ficou lá virado no giraia, possuído pelo ritmo ragatanga, né? Cheio de raiva, então a raiva ela vem com tudo, ela vem inflamando o corpo, né? Você sente aquele negócio subindo e vai fechando aqui a garganta, é horrível. Mas se você para, se você silencia o ego, a mente, e você observa o sentimento, isso é tomar consciência. Quando você para e observa. Porque quando você está com raiva, quando você é dominado pela raiva, é porque você está inconsciente. É impossível ter raiva estando consciente. Quando você para e observa, a raiva some, ela vai se dissipando, porque você trouxe consciência. Então, a reatividade, a raiva, ela é fruto da ausência de consciência. Então agora toda vez que a gente vai ficar com raiva, a gente vai ficar sentindo culpa pela raiva, isso que é muito importante dizer, gente, é um grande problema na nossa sociedade, é que a gente aprende a reprimir, a negar os sentimentos negativos. Porque uma coisa é você não ter raiva, outra coisa é você ter e fingir que não tem. Aí você vai pondo debaixo do pano. Isso me lembra muito aquele livro maravilhoso do Deepak Chopra, que ele pega aquele conceito do Jung, né, da sombra, que é um conceito muito complexo, muito profundo, e o Deepak Chopra destrincha esse conceito de uma forma muito popular, muito fácil, muito simples de entender, nesse livro fantástico que é O Efeito Sombra, que eu recomendo para quem ainda não leu, que leia. Eu sempre recomendo também o livro da coautora do Efeito Sombra, Debbie Ford, que se chama O Lado Sombrio dos Buscadores da Luz. Esse livro também é espetacular, vale a pena conhecer para você saber como acolher, como reconhecer as suas sombras e como integrá-las. Porque em geral, e essa é até uma imagem que o Deepak Chopra usa no livro, né? Quando a gente tem sentimentos negativos de raiva, medo, inveja, ciúme, a gente aprende que socialmente eles são feios. Ah, é pecado sentir isso, é feio, é sujo. Uma pessoa de bem não pode ter inveja, uma pessoa de bem não pode ter raiva. Pode perceber, as pessoas adoram falar que tem inveja delas, que outras pessoas têm inveja delas. Mas na hora de assumir que elas mesmas são invejosas, ninguém assume, né? Todo mundo é santo, iluminado, quem tem inveja é o outro, né? Eu sou um ser de luz, não sinto inveja, não vivo na dualidade, já transcendi essa coisa de gentinha que é a dualidade. Estou conectada com a fonte, não tenho inveja, né? Se você atingiu esse grau de evolução, que maravilha, muito bom para você, mas a maioria das pessoas ainda está aqui na horizontal, na dualidade, ainda não foi para vertical. A maioria das pessoas, assim como eu, está aprendendo, então sente medo, sente raiva, sente inveja. E não é bom, gente, a gente reprimir esses sentimentos.
Porque quando a gente nega um sentimento, a gente não o transforma, é preciso que a gente o traga para a consciência. Isso é o acolhimento das sombras. Então, quando você observa a raiva e quando você não nega a raiva, por exemplo, você ajuda a raiva a se dissipar, porque você trouxe consciência. Agora você tá lá, você tá pistola com alguém, você tá com muita raiva, você tá louco da vida, só que você tá fazendo egípcia, fingindo que não é com você, colocando aquele sentimento debaixo do pano, né? Porque por uma questão social, uma questão familiar, você não pode expressar a raiva por algum motivo, então você aprende a reprimir. E olha, gente, eu não tô dizendo que é pra você expressar a sua raiva em cima de outra pessoa, é claro que não. Se você é reativo com outra pessoa, você acaba criando ali um ciclo vicioso, né? E aquilo não acaba, porque você manda a raiva para a pessoa e depois volta a raiva para você e aquilo você não consegue sair daquilo. Então, eu não estou sugerindo que você jogue a raiva em alguém, mas que você não negue a raiva ao observá-la. E como é que você pode fazer isso? Por exemplo, raiva e medo são a mesma coisa, é o mesmo sentimento. O medo é a raiva passiva. Uma pessoa muito medrosa é uma pessoa muito reativa, só que ela tá, né, com a raiva passiva, como fala o Osho naquele livro fantástico Saúde Emocional. Quem não leu também recomendo, é um livro espetacular do Osho. Então, nesse livro ele fala, né, que o medo é a raiva passiva. Ele até sugere para as pessoas que sentem muito medo, por exemplo, darem soco na almofada, soco no travesseiro, realmente. Porque quando você reconhece que o medo é a raiva, né, em formato passivo, e você dá o soco na almofada e você libera aquilo que estava reprimido, você vai tomando consciência daquele sentimento. Você não deixa aquele sentimento ficar ali fervilhando dentro de você. Porque quando você ficar negando, você ficar fingindo que você é santo, que você não tem raiva, que você não tem ciúmes, que você não tem medo, querendo bancar o evoluído, né? Quem nunca? Bem-vindo ao clube, né? A gente gosta de falar que os outros são reativos, que os outros são invejosos, mas no fundo a gente também tem muita raiva, tem muita inveja, tem muito medo. Se a gente não se iluminou, a gente tem, né? Mesmo os iluminados, eles também têm raiva, mas eles sabem usar isso a favor deles. Eles não ficam à mercê da raiva, não ficam passageiro dela, como a maioria de nós, justamente por conta da nossa inconsciência. Como a gente não se conhece, a gente aprendeu que esses sentimentos são feios, são sujos, a gente vai colocando esses sentimentos debaixo do pano. A gente quer fingir que eles não existem, então a gente fica empurrando ali para debaixo do pano, né, para fingir que eles não existem. Só que mais cedo ou mais tarde eles emergem à consciência, e quando eles emergem, eles vêm quicando, vêm com tudo, promovendo catarse, medo, síndrome do pânico, depressão e um monte de coisa para nos obrigar a olhar para aquilo que estava reprimido, né? Então, gente, é muito importante a gente meditar acima de tudo, porque é principalmente através da meditação que a gente toma consciência desses sentimentos que estavam reprimidos e a gente consegue acolhê-los de forma a trazer uma expansão para a consciência. Então, o sentimento tá ali, tá debaixo do pano, né? E você tá fingindo que não é com você. Quando você medita, você fica consciente, você tira a sua mente do futuro e do passado, você vem para o presente, para o aqui e agora. No momento que você vem pro aqui e agora, você consegue acolher aquilo que estava reprimido, entende? Você pega isso aqui, você olha para esse sentimento, você vê que ele existe, você não nega, e a partir do momento que você fica consciente, ele começa a se dissipar. Por quê? Porque você trouxe luz para onde havia sombra. Então, numa área da sua vida na qual você estava inconsciente, você trouxe percepção, você trouxe consciência. Eu falo muito sobre esse tema num vídeo que se chama Como deixei de ser tão reativa e acessei a frequência amorosa. Eu falo, né, que eu era uma pessoa muito reativa, muito virada no giraia, e a partir do momento que eu comecei a tomar consciência da minha raiva e não a negá-la, fingir que ela não existia, né, me fazendo ali de boazinha, como se aquilo não fosse comigo, a partir do momento que eu tomei consciência, que eu assumi que eu tinha aquele sentimento, ele começou a se dissipar. E aquela raiva, como falou o Osho, era o amor que estava doente. Em geral, gente, uma pessoa que é muito reativa, acreditem nisso, pode testar, observe aí na vida de vocês. Uma pessoa que é muito reativa é uma pessoa potencialmente amorosa, uma pessoa extremamente amorosa. Só que ela não sabe lidar com aquele sentimento, então ela fica na doença, ela fica na sombra, que é a reatividade. Todo mundo que é muito reativo tem o mesmo potencial amoroso, só que a pessoa não sabe lidar
com aquele sentimento. Então ela fica na doença, fica focando na sombra. Mas quando ela começa a meditar, a se autoconhecer e a tomar consciência dos próprios sentimentos, ela vai expandindo a própria consciência e a amorosidade vai aumentando, entende? Então, gente, nada melhor do que o autoconhecimento para você integrar essas sombras, né? Porque tudo aquilo que a gente nega, a gente vai reprimindo, e quando aquilo vem à consciência, aquilo vem com tudo. Então não é saudável negar raiva, negar inveja. Se você está sentindo inveja de alguém, você não precisa assumir para o mundo que você está com inveja, mas é importante você assumir para você mesmo. Porque na medida em que você fica consciente, você vai percebendo que aquele sentimento negativo, ele não tem sentido de existir. O próprio fato de você reconhecer que ele estava ali, de você assumir, de você trazer consciência, faz com que você traga a luz para um aspecto que até então era sombrio, que estava no inconsciente. E a partir do momento que você vai trazendo consciência para as coisas que estavam no inconsciente, você vai conseguindo acolher, integrar essas sombras, e a sua consciência vai se expandindo cada vez mais. Muitas vezes, né, gente, quando a gente quer se sentir iluminado, a gente quer fazer isso através da negação de sentimentos, e não da integração e da percepção deles. E a gente só vai ficar consciente na medida em que a gente puder acolher as nossas dores, na medida em que a gente puder de fato integrar as nossas sombras sem reprimi-las. Não é fingindo que elas não existem que a gente vai conseguir superá-las. Então o primeiro passo é reconhecê-las, né? A meditação, como eu já mencionei, ajuda demais nesse reconhecimento das sombras, para que você possa integrá-las. Tem uma meditação do Osho também, que eu acho fantástica para lidar com a raiva, que ele fala, quando você estiver sentindo muita raiva, vai para um cantinho e observa, deixa essa raiva passar pelo seu corpo, fica olhando para essa raiva, observa essa raiva, traz consciência para ela, mas não a jogue em cima de outra pessoa, apenas tome consciência, né? E aí quando você vai tomando consciência, você joga essa raiva para o universo. Quando você joga para o universo, ela se dissipa, ela dissolve, porque você não está jogando em cima de alguém. Jogar em cima do universo é justamente ficar consciente de que aquela raiva existe, é não ficar em negação. Porque tem até uma frase do Jung, né, que eu acho fantástica, ele fala, tudo aquilo que você resiste, persiste, né? Então não adianta a gente fingir ali que aquilo não está acontecendo, é importante a gente observar, vamos integrar aquilo. Muitas vezes a gente fica doente também para observar aspectos da nossa vida que a gente não estava observando. Muitas vezes, infelizmente, algumas catástrofes acontecem na nossa vida para nos trazer consciência, porque a gente estava ali no estado do zumbi, estava no meio sonâmbulo, fazendo as coisas por fazer, no modo autômato. Aí acontece uma coisa, né? Vem um tsunami ali, um lixo em cima de você, e se você não ficar consciente, você morre. Então você precisa ficar atento ali, né? Você precisa despertar para você poder sobreviver àquela situação. Então às vezes vem uma crise muito grande para despertar a sua consciência. Infelizmente, muitas vezes a gente precisa da crise, a gente não tem esse treino de desenvolver a consciência diariamente. Então, quando a crise acontece, a gente é obrigado a olhar para coisas que a gente não estava olhando, a integrar coisas que a gente estava negligenciando, né? Então, por isso que a crise muitas vezes é necessária. E aí a gente vai desenvolvendo essa percepção e essa resiliência também diante de situações de crise, mas para isso a gente teve que olhar para aquela dor. Então você tá com inveja de alguém, você tá com ciúme do seu namorado, da sua namorada, não finja que você não sente. Olhe para isso, observe. Quanto mais você observa para aquilo, sem julgar, sem criticar, sem negar, mas simplesmente observando sem julgamento nenhum, sem falar, ai que coisa horrível sentir ciúme, que absurdo sentir inveja. Quando você não julga, quando você simplesmente observa que aquilo existe sem julgamento, você trouxe consciência, você saiu da dualidade e você foi pro uno, pro vertical. O que é horizontal? É a mente, é o ego. Vertical é a conexão com a fonte, com a essência. Você fica no horizontal quando você está julgando. Então, se você tem um sentimento negativo e você julga esse sentimento, ai, não deveria sentir isso, porque eu já aprendi que isso não é bom, que absurdo eu sentir isso, não deveria estar com raiva, não deveria... Não, para tudo, você não tem que nada. Quando você fica com esse tem que no julgamento, você permanece aqui na horizontal. Para você sair do horizontal, você precisa transcender a dualidade da mente, entende? Então é importante que você não fique criticando esses sentimentos,
Quando você sentir raiva, que bom que você sentiu raiva, você é humano. Ficou pistola com alguém, com alguma situação, que bom, você é humano, você é gente, você tá aprendendo, tá tudo bem, não se culpe, bem-vindo ao clube, né? Estamos todos aprendendo, tá tudo certo, apenas observe. Tome consciência até aquele sentimento se dissipar. Quando acontecer de novo, ok, não julgue, não se culpe, não se critique. Apenas observe, tome consciência de novo. E de tanto você tomar consciência desses sentimentos, você vai percebendo que eles vão ficando cada vez menos frequentes. Não é porque você brigou com eles, não é porque você ficou julgando esses sentimentos. É simplesmente porque você trouxe consciência, você trouxe luz para aquilo que estava inconsciente, você trouxe percepção. E aí, na medida em que você traz a percepção, esses sentimentos negativos naturalmente somem e os sentimentos positivos, eles vão crescendo cada vez mais. Gente, se esse vídeo fez sentido para vocês, se tocou o coração de vocês de alguma forma, deixa o like aqui para mim, compartilha com os amigos e, claro, se inscreve no canal se ainda não tiver se inscrito. Um grande beijo e até os próximos vídeos.